O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Começou a Sua Voz no Rio, programa do Vitor Hugo. E quem fala agora é Isis Viana. Gente, o nosso querido Vitor Hugo, depois de uma semana muito atribulada por conta de antecipações de governo, quem vai ser candidato, quem não vai ser, ele retirou o seu merecido recesso com a família. Então, ele está de recesso, ele avisou semana passada. Então, hoje estarei eu aqui com dois convidados maravilhosos, convidados de peso, o senhor Marcos Coelho e o senhor Luciano Fonseca, que eu já apresento para vocês. Marcos Coelho é um grande líder comunitário, estudante de direito, primeiro secretário da AMA São Cristóvão. Luciano Fonseca é arquiteto, perito também, avaliador. E em breve vamos começar aquele bate-papo. Fala que eu te escuto, tenho umas situações para apresentar para vocês, mas aí já eu mostro para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos botar uma musiquinha, Rodrigo? Da sala, eu te queria. Voltamos aqui e vamos começar agora o nosso bate-papo com o nosso querido Marcos Coelho, nosso querido Luciano Fonseca. Marcos Coelho, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Tropical Web Brasil, tá? Você é uma pessoa assim, muito importante para a nossa sociedade e não tinha como não passar aqui nessa rádio. Luciano Fonseca, boa noite. Boa noite, tudo bem, Isis? Foi um pouquinho difícil achar aqui? Não, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão, eu cresci na Lapa. Ah, legal. Seja também muito bem-vindo. Obrigado. Você que também tem uma grande importância na sociedade, teve uma participação belíssima, né, importantíssima na audiência pública sobre os imóveis abandonados ou supostamente abandonados, né? Exatamente. Muito obrigado, Thaís. Eu queria agradecer a você e a toda a sua equipe, tá? É uma honra estar aqui, poder conversar e entregar conteúdo para a sociedade, tá bom? Assim, é uma pena que o Vitor Hugo hoje não está, né? Uma pena porque, assim, a presença dele é muito importante, né? Ele é um vereador que corre atrás de resolver as demandas do povo, está sempre na rua, ouvindo a população, buscando solução, atendendo ao máximo que ele pode, né? Nem tudo é possível, como ele mesmo fala, né? E estava na hora, né, de um merecido recesso, não é mesmo? Mas certamente não faltará oportunidade para vocês conhecê-lo. Que legal, que legal. Marcos, conta pra gente um pouquinho sobre você, quanto tempo que você mora em São Cristóvão, quanto tempo que você atua na região. Em primeiro lugar, Isis, queria agradecer essa oportunidade de você abrir aí as portas de uma rádio, né? Virtual. E o vereador Vitor Hugo, ele é conhecido no nosso bairro. Ele participou de um movimento contra a privatização da Feira de São Cristóvão. O atual prefeito decidiu privatizar a feira e nós fizemos uma grande mobilização para que impedisse esse intento do atual prefeito do Rio de Janeiro. E ele participou lá com a direção da feira e teve audiência com o prefeito, levou a direção da feira para uma audiência e a gente conseguiu impedir esse intento, que era um grande patrimônio cultural do bairro de São Cristóvão. O projeto da feira era para que houvesse cultura, músicos da MPB, como Simone, Gilberto Gil, o Fagner
próprio Fagner ligou denunciando esse intento. Fagner é quem? Fagner é um cantor, Ah, sim. cantor Fagner, que foi... É porque quem tá ouvindo às vezes não sabe quem são ele foi... os personagens dessa história aí. Vitor Hugo, o povo já conhece. E aí Ele é cantor da feira? Não, ele é cantor renomado Ah, da sim. MPB. Fagner. Raimundo Fagner. Ah, Raimundo Fagner. Ele ligou no meio do conflito, reprovando essa atitude do atual prefeito do Rio de Janeiro. E eu estava lá presente, fiquei 2 semanas acompanhando o jurídico da feira para que a gente não deixasse acontecer. Então ele ligou, reprovando esse ato, né? E nós apoiamos prontamente, né, que o patrimônio cultural de São Cristóvão fosse preservado. Bom, isso foi recente, em 2 anos esse fato. Mas, Marcos, você tem uma história mais longa, né? No bairro, de luta pela sociedade, pela comunidade. Desde quando essa sua luta? Quando que você começou? Eu nasci e fui criado em São Cristóvão. Eu nasci no maternidade São Francisco de Paula, que hoje é o Hospital Quinta D'Or. E em 1968, né, e fomos morar em Nova Iguaçu e vivemos 7 anos lá em Nova Iguaçu. Né, e ali foi a minha faculdade. Minha infância foi uma faculdade incrível. Você vê a realidade do sol na época, 36 graus. Era coisa absurda. Água, não tinha água. A gente morava numa área nobre do bairro. Mas eu via a realidade lá, na época, né, na década de 60 e de 70, e viemos para São Cristóvão em 75. Eu já tinha 7 anos de idade, e louco por estudo, por educação, eu sempre fui muito apaixonado pela essa questão da educação. E iniciei aqui na Escola Municipal de Nilo Peçanha, onde foi a residência do presidente Nilo Peçanha, o único e primeiro presidente negro do Brasil. Né? E começamos lá. Né? Estudei 8 anos, né, até os 14, fui para Feira Viana e segui a minha questão educacional. Mas, em 1980, nós iniciamos o trabalho comunitário. Eu já tinha 12 anos na época. Com 12 anos? 12 anos, 1980, e já tinha noção da cidadania, já tinha, vamos dizer assim, vontade de participar, de colaborar com a sociedade, com o Estado. Isso surgiu na escola? Foi algo que você viu na escola e te despertou? Você estudou? Teve algum incentivo? Nossa. Porque 12 anos é muito novo, né, Luciano? Geralmente um garoto de 12 anos quer soltar pipa, jogar bola, naquela época bolinha de gude, né? Não. Minha vida foi sempre estudar e trabalhar. Eu tive muita obsessão por isso, por estudo, entendeu? Era meu vício. E aí na época a educação era muito deficitária, né? Não existia incentivo para a educação naquele período. Mas a gente combatia lá os alunos rebeldes, né? Ajudava os professores na sala de aula, tudo. E a gente foi entendendo que fazer a nossa parte, né, é a parte mais importante de uma sociedade. Né? Não é esperar que venha um mágico de Oz e venha transformar o planeta. Nunca tive essa visão. Minha visão era que eu estava para aprender, e aprendendo eu deveria ensinar e fazer a minha parte na forma da lei. Né? Então, aos 12 anos nós fizemos prática esportiva lá no bairro de São Cristóvão e tudo. E tinha o nosso presidente, Goethe Ramos de Oliveira, iniciou, né, ele refundou essa entidade, que foi extinta em 1987, né, ela foi fundada em 67 e extinta em 68, ano que eu nasci. O AI-5 extinguiu todas as instituições, vamos dizer assim, democráticas do país. E em 1980, né, ao som da Rita Lee, né, Desculpe o Aue, aquelas músicas, né, da Elis Regina, né, a gente veio ressurgindo em 1980, assim, um grande farol
que era a esperança de um país livre, liberto, né? Livre de qualquer mazela social. E nós víamos com prática esportiva na rua, né? Ela foi refundada na rua Mirante Baltazar, número 108, casa 4, e os vizinhos do presidente, e já lutava para ajudá-lo de todas as formas, para que ele fosse um líder, né? Ele é mais velho, não, 15 anos mais velho, 10 anos mais velho, mas aí eu respeitava essa hierarquia, né? E nós temos um grupo de jovens estudantes e professores de boa fé, e ajudamos ele a fazer um trabalho que era uma esperança de melhoria social. Ouvia-se muito falar em São Cristóvão, que era um bairro de passagem, e eu ficava assim, com o cara, mas como assim, bairro de passagem? Mas tem alguma essência aqui, né? Só que naquela década de 80, era um regime militar, né? E nada se sabia, não se votava para presidente, não tinha votação para nada, era assim, era uma liberdade na base de esperança, né? E a gente foi praticando a nossa cidadania, fomos ajudando daqui e dali, ajudando o que podia dentro do bairro, plantação de árvores, fazendo prática esportiva nas ruas, dentro dos quartéis, né? Tinha várias atividades, voleibol, futebol, jogo de peteca, queimada, entendeu? E nós éramos encantados com isso, né? A garotada era muito empenhada nisso, no período de férias, período escolar, estudar. Qual o quartel ali que tinha essas práticas? Todos. Toda semana tinha um. São Cristóvão tem bastante... Toda semana tinha um. Era o 4º Batalhão, era a nossa casa, ele abria a porta, assim, sabe, incondicionalmente. Tinha o CPOR, tinha o GERCAM, era assim, e basicamente os quartéis, é engraçado, né? Que eram os equipamentos de lazer da comunidade. Fim de semana. Fim de semana. Jogar sábado, bola, domingo, basquete, vôlei, isso? Como a coisa foi tão intensificada, o presidente Goethe de Oliveira, ele é o primeiro presidente, né? Vamos dizer assim, após a extinção, ele botou em todas as ruas, fechamento de todas as ruas do bairro, para fazer prática esportiva. Então, tinha na Antônio Maciel, tinha na Mirante Baltazar, tinha na Fonseca Teres, tinha na Rua do Parque. Então, assim, muitos jogos, o bairro inteiro praticando esporte. E nem se tinha questão política, nem sabíamos quem era o presidente, quem era o governador, quem era nada. A gente queria um coração juvenil, né? Queria fazer a nossa parte, ser úteis. Essa era a nossa missão naquela década de 80. E eu participei até 1986. Tinha um atrito com o nosso presidente, o Goethe, né? Que vivíamos situações, ele fazia festas juninas, e a gente fazia festa americana, e cada um levava lá seu salgado, bebida e tudo. Então a gente viveu assim, uma fraternidade muito grande, desculpa, nessa década. E aí foi uma coisa que foi... aflorando, né? E não ficou só no bairro, foi se expandindo a imprensa, né? A Quinta da Boa Vista, né? Tentaram fazer autódromo lá dentro, aí os jovens moradores deitaram na Quinta para impedir a entrada de carro, entendeu? E a Quinta é um emblema, já era um emblema, nós não sabíamos porquê, né? Mas tínhamos assim, a intuição de que aquilo era um grande acervo naquela década. E aí foi impedido de trânsito de carro na Quinta. De carro. Então foi uma vitória lá naquela década que marcou o trabalho que a gente fazia. E em 1984, o Goethe, ele organizou o bairro inteiro, né? E botou 3.000 moradores na Candelária pela direta já. Né? Em 1984, já tinha lá uns 14, 16 anos. E eu não 16 anos. E eu não participei. Foi muita gente. Teve 3.000 moradores lá. Entendeu? De São Cristóvão. São Cristóvão, só São Cristóvão. Entendeu? Então foi uma coisa que inflamou o Brasil inteiro, a direta já. E não tinha um partido, não tinha nada disso. A gente queria liberdade, a gente queria direitos. Até hoje tem essa coisa.
deveres e direitos, essa sempre foi minha bandeira. E aí foi lá, via direta já, passou, e eu atuei até 86. Certo? Aí fui estudar, fui trabalhar, entendeu? Abandonei o movimento comunitário. Certo? Meu número é 159, de filiado, né? E sou no grupo da refundação, entendeu? Lá com aquela coração juvenil. E isso no bairro inflamou de uma tal forma que foi sucedendo, teve eleições, né? Outras diretorias, e o Gates foi embora para Brasília. Ganhou um cargo lá em Brasília, uma recompensa como trabalho comunitário. E eu fiquei até triste, ele se mudaram, a família se mudou e tudo. E continuei, eu abandonei o trabalho comunitário. Fui para trabalhar com meu pai, estudar e viver minha vida. E em 2000 eu retornei. Certo? O bairro estava num verdadeiro abismo, né? Toda obscuridão dentro do bairro, tinha todo tipo de mazela, tudo abandonado. E a gente montou a chapa em 2000, né? E me deram a possibilidade de vir como vice-presidente da diretoria, eu vim, entrei, e formamos um grupo de diretores, e eu com o mesmo coração juvenil de sempre, ajudando o bairro a progredir. Né? Com isso, eu tive a oportunidade, já estava trabalhando no Palácio Guanabara. Certo? Em 1999 eu tinha entrado, por ter feito um trabalho político na década de 90, e foi reconhecido pelo governador da época, de 99. E aí, eu tinha essa porta aberta e retornando a ser governador, certo? Como vice-presidente. Então, a gente, abriu milhares de portas. A gente conseguiu, através dessa parceria com o Palácio Guanabara, extinguir uma festa chamada Arraial do Almirante. Foi uma festa que reunia vários moradores de todo lugar do Rio de Janeiro e trazia grande segurança para a rua Almirante Baltazar. Né? A questão do som ensurdecedor, usava como sanitário nossas portas, pessoas suspeitas no nosso bairro, na nossa rua e tudo. E tivemos um embate imenso e conseguimos terminar essa festa. O secretário de Segurança foi lá, viu a ilegalidade, documentamos mais de 101 páginas de comprovação da questão, e ele conseguiu findar na Almirante Baltazar. Pode fazer outra rua, quiser fazer um gasômetro lá na parte da Francisco Picário, eles não queriam lá. Bom, foi uma vitória da nossa parte. E a gente conseguiu a reabertura do Hospital Quinta Dor, né, onde eu nasci, a maternidade São Francisco de Paula. Né. A gente conseguiu a instalação do albergue Plínio Marcos, ali do lado da estação do metrô de trem, né, para população de estado de vulnerabilidade masculino. O feminino ia ser na frente, mas aí a política na época não permitiu. Não, vamos dizer assim, não apoiou. Né? Então, ainda existe esse abrigo lá? Existe. Só que o atual prefeito, por motivos não esclarecidos, desabrigou e abandonou, certo? Esse albergue. Albergue Plínio Marcos. Mas ainda tem a estrutura? Como é que é? Ele é embaixo do viaduto, né? Entre o Horto Botânico e a estação de trem de São Cristóvão, está lá agora usado para coisas indevidas. Né? Lá dentro virou ponto de questões suspeitas. Então, a gente está lutando ainda contra esse abandono que o atual prefeito do Rio de Janeiro fez. Tem 25 anos atrás que ele foi inaugurado e foi extinto agora, na gestão desse prefeito aqui do Rio de Janeiro. E você sabe por que motivou essa extinção desse albergue em São Cristóvão? Olha, a verdade é o seguinte, eu não vou citar nomes de ninguém, porque eu não estou aqui numa questão política, não, zero. Mas a minha questão é de direito, eu estou aqui numa questão de direito. Ele, após a pandemia do Covid 2020, 2021, com a entrada dele na prefeitura, ele abandonou essa área, a assistência social. A assistência social no Rio de Janeiro não existe. Não existe. O prefeito anterior, ele utilizou o Sambódromo como, vamos dizer assim, um centro de tratamento de vulnerabilidade. E abrigou várias
situações de vulnerabilidade no sambódromo. E ele ativou os CRAS e os CREAS. O prefeito passado é esse aí. O atual, ele abandonou. A assistência social ainda existe. Ele fala que quer ser governador, que quer ser vice-presidente, o rei da cocada, que ele quer ser isso e aquilo outro, mas não tem capacidade nenhuma. Ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma credibilidade para assumir um cargo de tão alta responsabilidade, que envolve a segurança pública. Poxa, se ele não cuida nem da prevenção, segurança não é só matar, prender, a segurança é prevenir, certo? É você dar condições de vida àquela pessoa, a geração de emprego, a cultura, a saúde mental, a saúde física, a família. A segurança é a última etapa de uma sociedade, na nossa visão, na nossa. É quando chega já ao extremo, né? Chegou ao extremo ali, sim, aí vamos para a punição. Porque é muito comum, né, Luciana? A questão de segurança é com a polícia, é com o governo do estado, mas e a questão dos demais? Porque segurança é competência de todos, né, Marquinhos? É claro. Cada um faz a sua parte, né? A educação, por exemplo, é um meio de segurança, porque quando você educa ali uma criança, um jovem, para seguir no caminho certo, respeitar as leis, entender que o país, a cidade tem, né, direitos, deveres, você está já prevenindo que se forme ali um cidadão, né, marginalizado. E outras situações, né, como o Marcos mesmo falou, você vê a questão de trabalho e renda para as pessoas mais vulneráveis, não é? Você ter uma política que olha para essas questões, você previne situações do extremo, né? De ter que acionar a polícia, né? O que é mais covarde nessa questão toda, eu fiz um resumo rápido. Eu não falei da Feira de São Cristóvão, por exemplo, que teve o nosso máximo apoio, nosso empenho máximo, que a feira ser valorizada dentro do pavilhão, um projeto cultural, com cantores da MPB, né? E o Luiz Gonzaga, ele era um retirante na época, na década de 50, de 60. E não era nascido, mas soube que ele foi tocar sanfona para minha avó, na porta lá de casa, o Luiz Gonzaga. Ele rodava essas áreas aqui, o Luiz Gonzaga. E tocava nos bares, entendeu? Ele ganhava a vida dessa forma. Aí foi pro Chacrinha deu uma promovida nele, tudo. Mas o Luiz Gonzaga foi um grande ser humano, entendeu? Um verdadeiro herói da nação. E a homenagem ao Luiz Gonzaga na Feira de São Cristóvão, Centro Luiz Gonzaga de Tradição Nordestina, aí o vereador Vitor Hugo vai gostar da conversa, porque ele ajudou. E eu tenho que dizer que não sou puxa-saco, e não sou oportunista. Não estou aproveitando o momento para falar essa verdade. Mas sabe reconhecer, mas né? Mas eu reconheço que eu vi isso. Tá? Houve uma manifestação de rua, tá? A gente foi para a feira, eu fiquei 2 semanas retido na feira. Isso foi quando? Foi antes, logo na posse desse prefeito, do atual prefeito. Não vou nem dizer nome porque não vale a pena nem lembrar, entendeu? Lembrar faz mal, porque é perverso o que tentou fazer. E eu fiquei retido, eu sou estudante de Direito, né? Aí já era para ter terminado o curso, mas... Você está em que período, Marcos? 7º período. 7º. Está quase terminando, né? Mas assim, não adianta me formar e ser um advogado se eu não pratico a função. A prática devida é uma coisa especial. Porque a pessoa, não, eu vou me formar para praticar. Não, a pessoa tem que estar no sangue da questão. E na questão da feira, que o vereador Vitor Hugo, quando ele chegou, nós já tínhamos expulsado a assessoria do prefeito lá da feira, botando para correr, certo? Eles são correndo, a gente, é rua, povo na rua, a luta continua. A gente foi para a rua, fez a manifestação em todo o bairro. Para não privatizar a feira. Aí para todo mundo tomar ciência, porque o que fez esse prefeito aí, esse camarada aí? Ele mandou um assessor lá para que não houvesse manifestação, porque ele tem medo de opinião pública, ele tem medo, ele vive disso. Né? E eu falei, não, tem que ir para a rua porque ele vai privatizar e ele não avisou a ninguém, certo? E ninguém sabe qual é o projeto dele. E a conclusão, fomos para a rua, o bairro todo aplaudindo, entendeu? Os condomínios aplaudindo, entendeu? Os moradores.
E a feira- Mostraram que o interesse do povo é que prevale, né? Muito Do poder. querido, muito querido. E sabe que eu sou filho neto e sobrinho de nordestino. Minha mãe, família da Bahia, meu pai é paraibano. Entendeu? Então está no sangue, eu sou criado por avós nordestinos. E nós, se não somos nordestinos, somos descendentes de nordestinos. Por isso que nós apoiamos o projeto da feira dentro do pavilhão. Certo? E então, o nosso vereador, que eu não conhecia, conheci na hora do momento, no final do ato, na prefeitura, ele se apresentou e pediu audiência com o prefeito. E foi ele, com a direção da feira. E inacreditavelmente, Isis, eu digo isso, pode perguntar para ele se é mentira minha, se eu estiver mentindo. Tá? Ele conseguiu agendar com o prefeito e subiu com a turma. Certo? Aquela fase eu não pude, porque eu tinha que trabalhar. Eu fui até a manifestação 2 horas, né? Que eu ia já tomar o procedimento jurídico para... Já tinha acordado com o jurídico da feira. O que nós, associação de moradores e amigos de São Cristóvão, iríamos fazer. Né? O jurídico da feira ficou super feliz que a gente ia entrar com uma ação de improbidade, né? Porque acho que não tem capacidade de ser um gestor público, porque quem faz uma covardia dessa contra a cultura de uma nação, ele não pode ser nem um inseto, entendeu? Porque ele desrespeita toda a cultura. O Luiz Gonzaga, Elba Ramalho. Mas, Marcos, algum momento o prefeito chegou e chamou a comunidade para conversar, para apresentar esse projeto? Algum momento houve algum tipo de diálogo? Nenhum momento. É assim, na imposição. Entendeu? Assim, é uma espécie de uma ditadura. Esse prefeito do Rio de Janeiro, ele parece ser um ditador. E a ditadura dele é aqui, ó. A arma que ele usa é aqui, no decreto. Certo? Ele usa essa arma aqui, contra a população. Isso é muito grave. Isso aí eu estou contando é 1% do que ele está fazendo dentro do bairro de São Cristóvão. Certo? Isso aí é 1%, não chega nem a escândalo que é a coisa que ele está fazendo. Luciano, você conhece São Cristóvão, frequenta? Conheço São Cristóvão. A feira? Conheço. Já foi na feira de São Cristóvão? Já fui na feira de São Cristóvão, o Jardim Zoológico, né? O nosso museu, que pegou fogo e agora depois de, acho que 4 anos, né, que foram de obras, que também ali era a família real, né, Dom Pedro, né? É. Aliás, o Rio de Janeiro, ele era a capital, né? Então, que recebeu a família real. Então, nós temos realmente uma história, né? Patrimônio histórico aqui no Rio de Janeiro e, bom, isso é uma história, sabe, Luiz? Porque como arquiteto e urbanista, né, que somos, a gente estuda o urbanismo e o patrimônio histórico cultural, porque o histórico-cultural não é só o prédio, às vezes você tem o paisagismo, né? Luciano, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, de arquiteto, urbanista, fala um pouquinho para os ouvintes dúvida não, né? Seria um esclarecimento em relação à função, o trabalho do arquiteto, como que é, a questão do urbanismo. Legal. Eu vou responder antes, eu gostaria de só, porque o Marcos teve uma fala muito legal, sabe? Eu me identifiquei em muita coisa. Eu sou filho de uma cearense, uma cearense cabeleireira, que chegou no Rio de Janeiro, saiu do Quixadá e chegou no Rio de Janeiro com 16 anos, e de um vendedor de escova de cabeleireiro. Cresci na Lapa, Rua do Resende, e eu cresci assim, minha mãe dizendo, filho, mamãe não aproveitou as oportunidades que teve. Minha mãe morreu com 7 anos, eu fui pega pela dona Luciana e fui criada, por isso meu nome é Luciano, né? E eu abandonei, eu não queria estudar. Mas e seu pai? E meu pai carioca, boêmio, a família dele de 4 irmãos, é o caçula, o pai abandonou a mãe criou ele sozinho, então ele teve muitos problemas de boemia e encontrou a minha mãe num lar, de construir um lar. Então assim, eu cresci num lar que a educação, dizer assim, ó, a chave é a educação para mudança de vida.
Então, o Luciano, com 15 anos de idade, pegou um isopor, foi vender cerveja na praia de Copacabana para pagar os estudos à noite. Porque filho de pobre só tinha duas opções. Ou era a faculdade federal, ou eu trabalhava, juntava uma poupança para pagar a minha faculdade. E aí eu fiz os dois. Eu falei, olha, eu vou ficar 2 anos. No primeiro ano não passei. E no segundo ano, com 17 anos, eu passei na UF e na UFRJ. E eu escolhi qual que eu queria. Sabe, Isis, Marcos? Naquela época, tá? Isso 97. Eu tinha 17 anos. E naquele tempo, saía no Globo a lista das pessoas que passaram, né? Então eu saí daqui 5 horas da manhã e fui pro Fundão. Peguei o 474, cheguei lá, aquele monte de gente que eu olhei meu nome e falei, obrigado Deus, eu consegui. Valeu a pena cada final de semana, né? Eu via muitos amigos irem para festas e baladas e final. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite até 10, 11 horas da noite, atravessava Lapa, chegava cansado. Domingo ia pro Meia para fazer... E nessa época a Lapa já tinha boemia? Como é que já sempre teve. Naquela época era muito mais... Mudou muito, né? Uhum. Tá? Naquela época era muita oficina de carro, então foi mudando. Eu estudei na MAB. Tô te perguntando, porque assim, quem não conhece a Lapa, né, só enxerga a Lapa como boemia, mas os moradores antigos, eles falam que era uma área mais residencial, e com o passar do tempo, que foi se aumentando os números de bares, até que teve um investimento em se transformar um polo gastronômico e boêmio, né? É isso aí, foi exatamente isso. Aí imagina, né? Eu tô te perguntando por quê, Luciano? Porque eu passei um pouco por isso, né? Como eu também sou moradora daqui da Lapa, eu muitas vezes, em preparação para concurso público, eu via todo mundo pernoitado da festa e eu indo pro curso, estudar e voltar. Aí. E aí realmente... Mas tinha um objetivo, né, Luciano? Tinha um objetivo. E aonde eu quero chegar? Era um kitnet que a gente morava, 8 pessoas. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu, a minha avó e meus 2 primos. Todo mundo morando ali. Eu não tinha lugar para estudar. Eu ia para a Biblioteca Nacional no final de semana ou no simuladão do Meia. Porque não tinha nem espaço, não tinha internet, era tudo no livro. Eu ficava numa fila dentro da Biblioteca Nacional para tirar xerox, até começar a estudar, 1h30. Então aí no dia que eu passei, Isis, um dos dias mais felizes da minha vida, foi o dia que as minhas filhas nasceram e o dia que quando eu voltei do Fundão, que eu falei assim, vou dar notícia para meu pai e minha mãe, né? Que finalmente tudo que eles investiram para nos dar educação, eu vou retribuir. Não só por eles, mas por mim também. Vou demonstrar que, né? E aí, Marcos, quando eu abri a porta do kitnet, uma mesinha assim pequena que estava no canto da sala, meu pai com um jornal, porque o Globo aqui, tem a sede do Globo, que já acabou, era o jornal Globo. Uhum, sim. Ele foi lá, pegou as primeiras edições do jornal Globo, antes de circular, estava com o jornal assim na mesa. E aquela figura até hoje, né? E quando eu abri a porta, ele olhou dentro dos meus olhos e falou, filho, parabéns. Rapaz, é uma maior emoção. Porque meu pai lembrou, eu fiquei calado, eu falei, eu não vou falar o dia, eu vou lá, porque se eu também não passar, vai ser uma decepção. Então, o que eu quero? A sua fala, o que me tocou? A educação, ainda mais para a baixa renda, nós que viemos de baixo, é o que vai mudar, que vai propiciar uma melhora de vida, seja qual for. Então é importante, esses valores estão se perdendo hoje, né? Então uma sociedade, a educação é que vai proporcionar você ter um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor. Eu acho isso importantíssimo, eu tenho isso como bandeira. As minhas filhas, eu faço tudo que eu aprendi com a minha mãe eu passo, levo o pratinho para a pia, para ela entender o valor das coisas. Alguém vai lavar, a mamãe é advogada, papai é dono e empresário, mas a gente vai lavar nossa louça, a gente bota a roupa na máquina e estende. E tem que dobrar e botar. Alguém vai fazer isso, né? Tá trabalhando a questão da autonomia, né, dos filhos. Né? Valores. Isso.
Isis, vá hoje as coisas, com a facilidade do mundo, a internet na palma da mão. Eu vejo esses jovens, eu sei porque eu tenho um irmão caçula, e eu falo muito com ele, eu converso, parece que foram criações diferentes. Tá? Então aqui está tudo, as pessoas estão flácidas, estão fracas, não querem esforço, não querem disciplina, não querem perseverança, desistem facilmente. Vejo essa garotada jovem de 22, 25 anos, né, saindo da faculdade, ou não querem nem ir mais para a faculdade, ou fazer um curso técnico, ou qualquer que seja a profissão. Qualquer profissão é digna. Às vezes até menos, né, Luciana? Porque a gente tem algumas referências de artistas que pra gente não é o adequado e acaba influenciando negativamente os jovens em tenra idade, entendeu? Até no ensino fundamental a gente tem crianças que, enfim, o ídolo é aquele cara lá que canta músicas com apologia, assassinando a língua portuguesa e apresentando valores de exaltação à ostentação, ao crime, enfim, essas coisas. E aí acaba desmotivando, né? Mas como o Marcos falou, e você retrata muito bem também, Luciano, isso só mostra o quê? Que a questão econômica não é determinante para formação de uma pessoa. Claro que vai ter uma influência, não tem como não ter, né? Uma pessoa que tem mais recursos vai ter mais acesso, como você bem falou, né? Você passava 1h30 esperando para ler um livro, essa 1h30, né? Se você tivesse aqueles recursos, seria de mais conhecimento, né? Atualizando seus conhecimentos, ampliando, enfim. Mas não é determinante, então não tem, tá seguindo com o mundo do crime, tá roubando lá em Copacabana porque é pobre. Não, isso é uma ofensa para pessoas humildes como você, como o Marcos, que lutaram muito, né? Que buscaram um objetivo, correr atrás, tiveram, né, barreiras, pedras no caminho, mas buscaram focar naquilo que precisavam. O Marcos mesmo, estudante de Direito, hoje ele trabalha, concilia, tem uma vida de conciliar trabalho e estudo. Você, graças a Deus, já conseguiu passar dessa fase, conseguiu se formar, entrar na universidade. Imagino que tenha sido muito orgulho pro seu pai, né? E você nem esperava a reação dele, né? Que ele era boêmio, né? Não, meu pai era quando jovem, mas o meu pai é o maior exemplo para mim. O maior exemplo de ser humano. Para meu pai é um anjo. Meu pai nunca me bateu, nunca gritou comigo. Meu pai, olha, o nosso respeito era tão grande do amor pela labuta dos dois, que meu pai só olhava, né? Ele só olhava. A gente brincava, e eu morei num tempo no interior do Rio de Janeiro, que eu andava 3,5 km para chegar na escola, a terra de barro que subia. A gente ia, voltava, e ele tinha uma birosca, então ele falava assim, domingo eu trabalho até sábado à noite vendendo cerveja e fazendo show e tal, de manhã você vai levantar, eu estou falando de 7 anos de idade que eu tinha, você vai levantar, o papai vai dormir até mais tarde. Ele não obrigava, ele conversava. Você vai levantar, pegar o pão que vai chegar, você vai vender o pão na birosca para as pessoas. Quando eu acordar e tomar café, aí você vai estudar, fazer o dever de casa, e aí depois você pode passar para jogar com os amigos, a pelada. Então muitas vezes, 10 horas da manhã, os amigos passavam com a bola debaixo do braço para jogar pelada. Eu falava, Luciano, vem! Não, meu pai. E quando ele não falava, varreu a varanda, a gente tinha uma casa, varreu a varanda, peneirou a piscina, para mais tarde vocês tomarem. Então a gente cresceu com valores. Né, valores, que é isso que eu acho que uma coisa, né, que está faltando. E um dos valores é valorizar o respeito à família, a educação. Né? Agora, voltando à arquitetura, porque eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu, com 7 para 8 anos, minha mãe contratou um arquiteto e ele fazendo a fachada para fazer o projeto legal e dar entrada, que a gente vendeu a casa pelo Banco do Brasil, financiado, dá de garantia, a gente foi para Portugal. Ela vendeu tudo aqui, minha mãe. Ela sempre foi empresária. Ela que chegou aqui com nada. Minha mãe também é um outro exemplo. Eu sou quem eu sou por causa dos meus pais. Foram empreendedores a vida inteira, sabe? Acreditando. E a minha vida também eu recomecei com 30 anos. Eu fui morar numa favela em Guaianazes com 30 anos de idade. Um arquiteto que se formou na Federal, teve que passar por isso. E foi muito bom.
porque ali eu reencontrei muita coisa, de pegar 3 trens, chegar no centro de São Paulo. Então, assim, os valores, aonde quer que você esteja, eu acredito que os valores, a gente pode tirar tudo, menos os valores. E o arquiteto, agora vamos, quem é o arquiteto? A figura, porque isso... Vamos lá, só recapitulando. Você, então, despertou essa vontade de ser arquiteto por conta de um prestador de serviço que sua mãe contratou? Na verdade, eu acredito assim, ó, que a gente tem coisas que vêm quando a gente nasce, encarna aqui, vem dentro de nós. E você, de algum momento, vai despertar. Ou você escolhe. Então a gente chama de dom, a primeira opção que eu falei, ou outra é uma escolha. Você não tem um dom, mas você vai trabalhar. E tá tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém. Isso, claro. Né? No meu caso, eu nasci arquiteto. Eu sempre construí, eu estava pegando tijolos, que a minha avó construía a casa, eu pegava cimento. Teve uma vez que eu fiz um negócio, eu não sei como é que os tijolos não caíram em cima das crianças, de todo mundo. Aí a gente, eu estava sempre, a minha mente sempre de construir, era a estrada para o velocípede passar em cima. Eu falando de 7, 8 anos. Brinquedinho, com os brinquedinhos tudo, já, era né? tudo. E aí, quando eu olhei ele desenhando aquilo para fazer aquilo ali, eu sempre desenhava, sempre desenhava. E aí aquilo ali, eu peguei, Isis, e eu desenhei a fachada em perspectiva. Olha, Intuitivamente. intuitivo. Quando o arquiteto olhou, ele falou assim, meu Deus, aí chamou minha mãe e falou, e pra mim aquilo era normal, ele não estava falando... E ele Você tinha ficou quantos anos? 7 anos. 7 anos, olha. E aí a segunda experiência que aí marcou, eu disse assim, é isso que eu quero da minha vida. Aí a minha avó, que era portuguesa com espanhola, falou, eu falei que esse menino fala muito bem, a gente tem que ir lá. Aí tinha aqui no Catete, na Mendiçá, aonde antigamente era uma loja de vidro, eu não sei se ainda é, na esquina da Inválidos com a Mendiçá e a Resende. No segundo andar tinha uma escola de desenho. E aí a minha avó disse assim, vamos Letícia, vamos levar lá. Mas como que o menino de 7 para 8 anos não vai, dona Carmen, não vai? E a minha avó vai, o professor vai botar ele só senhorinhas pintando quadro, a tinta, carvão. Eu olhei aquilo ali, era como se eu estivesse na Disneylandia. Eu falei, meu Deus, isso existe, é um mundo. As pessoas colorido, preto e branco. Aquilo explodiu a minha cabeça. As frutas numa mesa, as pessoas copiando com sombra. Porque eu já fazia, olhava a coisa em 3D, a sombra, a luz, está dentro de nós. Você já tinha esse olhar apurado, né? É um dom, não tem explicação. Por isso que eu sei o que é um dom e outra pessoa... E tá tudo bem, ninguém é melhor que ninguém. Tem pessoas que optam e desenvolvem, mas outros nascem. E tem alguns que nascem e não desenvolvem, tá ali escondido e ela opta por deixar escondido. O que eu acho que é um desperdício. Mas tudo bem. Aí aquilo ali, a minha avó falou assim, aí o professor ignorou. Falou, não, minha senhora, aqui é senhora, pessoas que desenham, não tenho tempo para ficar em tempo para criança. Aí ela falou assim, que ela era portuguesa, né? E falava assim, o senhor escuta aqui. O senhor vai botar o que for aqui que ele vai copiar, ele vai desenhar agora. Se ele não copiar, eu saio daqui agora com ele para ir embora. Mas se ele copiar, tu vai ter que dar aula para ele. Fez um desafio, né? Olha que bacana. E aí eu desenhei, eu fiquei ali, fiz a sombra, a luz entrando naquela... Era qual o desenho? Era um jarro, uma garrafa. Ele fez uma paisagem morta, que a gente chama, né? Com as flores e com a fruta e a mesa. Quando ele voltou, ele falou assim, eu não acredito, eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele me pegava todo dia e levava no salão de cabeleireiro que a minha mãe tinha no Catete. Porque ele ficava com medo, uma criança de 7 anos, pegar o 433, 434 sozinho. E ele me levava lá e falava, dona Letícia está aqui. Ele falou, eu faço questão, esse menino tem que fazer pelo menos o básico. E aí depois a escola fechou, mas aquilo ali... ali eu me encontrei, eu falei, é isso. E aí depois eu vim descobrir, né, que o arquiteto, na verdade, ele trabalha com espaço. Numa escala tanto nossa que ele produz um espaço que o homem vai utilizar. Seja ele residencial, comercial, corporativo, um hospital, uma escola, uma sala comercial, uma indústria, até a escala da cidade. As estradas, né, e Lúcio Costa e Oscar Niemeyer planejaram a Brasília, e a gente tem, na verdade, a história nos conta desde a Grécia e de Roma. O esgoto, o arqueduto que tira a água, traz a água da nascente até a cidade, as termas,
para trazer o saneamento básico, da onde vai a coleta do cocô e levar até o tratamento, o esgoto, e trazer a água e purificar. Então, assim, o saneamento básico, as ruas, o setor do comércio, o setor do público, o setor da câmara, do teatro, o lazer, os equipamentos de lazer, o teatro, as arenas. Pensar a cidade para o povo, aonde vai se produzir, aonde vai se armazenar, onde vai fazer o comércio, as pessoas, né? Então, o pensar da cidade já vem desde os gregos, romanos. Então, isso ali, o arquiteto, então, para resumir, ele trabalha com o ser humano, a utilização, as utilizações. Um hospital, quem faz? O arquiteto tem que pensar. Até o rodapé, que ele não pode ter, ele tem que dobrar, porque ali não pode acumular fungos, e tem um material adequado para limpeza. Então ele pensa 3D, né? E aí a gente hoje, há 10 anos que eu tenho a minha empresa, a gente trabalha muito mais com perícias em engenharia de arquitetura, e hoje, emblematicamente, você me dá esse convite, que é um segundo presente, porque a minha esposa, que é advogada, ela foi convidada, depois de 10 anos de trabalho nessa cidade, chamada Rio de Janeiro, ela foi convidada para ser a presidente da Comissão de Engenharia e Arquitetura. Nunca se teve. Olha, parabéns. Qual o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina, parabéns, tá? Do Cal. Não, na OAB ela é advogada, porque a engenharia legal e a arquitetura legal, ela conversa junto com o direito, né? É isso que nós estávamos falando lá, e a gente, a missão, uma das missões e propósito nosso, é botar advogados conversando com engenheiros e arquitetos, para entregar à sociedade uma qualidade melhor do serviço. Eu tive o prazer de participar da eleição da nova presidente, da Ana Tereza Basílio. E eu fui chamado para uma reunião, e quando eu fui ver a candidatura dela, eu tenho acompanhado o trabalho dela na OAB. Muito bom. Nos horários vagas eu vou para a OAB para verificar se funciona. E eu verifiquei que não funcionava. Não funcionava. Ela está tentando fazer funcionar, entendeu? Se chamou a sua esposa é porque realmente, né, é só gente capacitada que ela tá articulando, entendeu? Exatamente. Agora, só para complementar a nossa fala sobre São Cristóvão, nosso trabalho comunitário, sobre a questão da feira, eu acho que a gente conseguiu frear. Porque quando a gente fala assim, o atual prefeito, é porque a gente não sente orgulho do agente público. Quando eu falo da professora Ediviana, eu falo com orgulho que é uma professora formada, concursada, estudou, passou todo um processo, né, educacional de família e pedagogo. Obrigada, Para Marcos. ser uma professora. Aí a gente se orgulha. Agora, o prefeito foi eleito por um esquema perverso, um esquema de ibope fraudulento, certo? De organizações sem credibilidade. E, como dizia o César Maia falou em 93, e eu ouvi o que ele falou. O sistema elege até o poste para presidente. Isso foi em 1993. E esse prefeito atual foi subprefeito da Barra. Já fazia a falcatrua dele. Peço até desculpa aí, a direção da rádio pode até, se quiser, pode cortar, mas eu vou falar as comprovações do fato. Certo? Então, minha área é essa jurídica, eu só falo o que eu provo. Não vou falar o que eu escuto dizer, o boato. Não, tem prova? Tem. Certo? Então, em 93, o prefeito César Maia disse: o sistema elege até o poste para presidente. E desde 93 vem essa questão de, vamos dizer assim, descaso com a causa pública. Certo? Eles pegam a responsabilidade pública e entregam para a iniciativa privada. Certo? Isso é um crime de prevaricação. A gente tem uma representação denunciando essa prática, prevaricar. O agente público ele não pode pegar o que não pertence a ele, o que pertence à população, à causa pública, e entregar para a especulação imobiliária. Isso é crime. É crime. Você então, fala em relação ao plano diretor? Eu falo em relação à conduta dele. A conduta dele é uma conduta leviana. Certo? Porque ele não pode pegar, eu não posso pegar esse copo aqui, pertence à rádio, e botar na minha mochila. Eu estou cometendo um delito.
A mesma coisa, ele não pode pegar a Quinta da Boa Vista e privatizar, porque ali é uma causa pública, certo? Ele tentou, né, no mandato agora, nesse segundo mandato dele agora, após 2020, né, o retorno dele, privatizar a Quinta. A Quinta é uma área pública, né? Foi a residência da família imperial, né? 220 anos que tem, né? 217 anos, certo? Pertencente ao IFAM, certo? Uma área belíssima, né? Por sinal, né? Tem os imóveis lá, o palácio com uma arquitetura belíssima. Nós Ali é a estamos... nossa história, né? E aí, o que acontece, para complementar como é a história de arquitetura, quando a família imperial houve um movimento na Europa chamado a expansão napoleônica. Napoleão Bonaparte quis tomar a Europa e aí devastou vários países europeus. Quando Dom João VI soube que ia ser invadido e não tinha resistência, fizeram acordo com a Inglaterra e vieram com a embarcação para o Brasil, né? Então, chegando aqui no Brasil, eles, 1808, né, da Bahia vieram para o Rio de Janeiro e começaram a fazer da colônia um império. E a sede do império era aqui no centro, chamado Paço Imperial, era a sede. E aí um português rico, Antônio Elias, doou o imóvel dele, é um grande negociante escravagista, negociou a Quinta da Boa Vista e doou para a família imperial. Certo? Porque ele sabia que ia ser tomado de qualquer forma, a família imperial ia tomar os imóveis. Já que vai tomar, então eu vou negociar. Inteligentemente, ele já tinha um trabalho escravo aqui, que era aqui o Cais de Valongo, aqui do lado, né? Aqui no centro. E então ele doou e teve vários benefícios da família imperial, certo? E então a família imperial trouxe arquitetos, ambientalistas, museólogos, músicos, trouxe toda a corte, a Portugal todo veio para o Rio de Janeiro. A biblioteca. E aí o que acontece? O acervo, né, no caso. Os profissionais vieram com a família imperial. Então aqui era o Paço Imperial e aqui a Quinta da Boa Vista. E o percurso deles da Quinta para o Paço Imperial. E isso foi várias décadas. Os imóveis do entorno eram para saudar a família imperial. Então tinha vários familiares ali nesses imóveis, que eram tombados, que a arquitetura, arquitetos urbanistas fizeram aquele planejamento, e são tombados. Então em São Cristóvão foi criado um decreto 5.840, o prefeito Saturnino Braga, para que esses imóveis tombados fossem valorizados. Porque morou o Barão de Mauá, morou a Princesa Isabel, morou várias importâncias da corte portuguesa, e pessoas de grande renome. E a fachada de uma arquitetura europeia, greco-romana, que aí eu sou leigo, mas eu escutei vários arquitetos falar sobre isso aí. Então, esse decreto tombava 330 imóveis. O prefeito Saturnino Braga, decreto 5.840, que virou a Lei Complementar 24, 1993. O prefeito Marcelo Alencar caracterizou, considerou esse decreto. Virou uma lei. E aí vem a perseguição, o César Maia perseguindo, querendo demolir, detonar. E a gente conseguiu a Lei Complementar 73 de 2004, o Peu de São Cristóvão, que garantiu o tombamento de 330 imóveis na região, incluindo até a casa do Marechal Deodoro, do presidente Nilo Peçanha, presidente Floriano Peixoto, que é lá na Praça Argentina, o presidente republicano, entendeu? Não só do Império, da Colônia, como também das repúblicas, né? Campos Salles e por aí vai. Então, em São Cristóvão já tinha um grande movimento, e eu, na época, que eu vi como vice-presidente em 2000, já vinha vendo essas movimentações perversas contra o bairro, contra o patrimônio histórico, contra a arquitetura no bairro. Se o senhor for, deve ter ido no MAST, Museu de Astronomia, aquilo é um palácio,
Aquilo é um colosso, aquilo lá dentro. Nossa, é maravilhoso. Eu já levei algumas crianças minhas para lá. O Marte. Eles ficaram, sim, ficaram encantados. Então, o clube São Cristóvão, o clube de regata Vasco da Gama é tombado. A história daquele clube é uma coisa assim, incomum, certo? E a arquitetura do tombamento, na época, eu não tinha, eu me afastei de 86 a 2000 e tinha um grupo ativista lá, de professores lutando por essa causa, até tornar um torno decreto. Então nós tínhamos o Pier de São Cristóvão que vigorava há 20 anos, 2000, vamos dizer assim. Olha, gente, só para vocês saberem. Vamos beber uma aguinha, tá aqui a HNT. Chegou o HNT, Luciana. Chegou, olha aqui. Poxa vida. Então, Olha, HNT, muito bom, tá, gente? Vocês podem pedir pelo iFood, tá? HNT do Centro, nossos convidados vão provar agora. Bom, enquanto... eu queria dar uma concluída aqui. Vou dar uma concluída primeiro. Vamos lá. Que é até muito boa ideia, mas... Então, Marquinhos, conclui que a gente já vai pedir uma musiquinha Tá, e para olha você só. provar o nosso franguinho, né? HNT. Então, assim, veja só. Ô Isis, como é que faz pra comprar HNT Centro? Ah, é no iFood, né? E anota aí, tem 15% de desconto Em 2 programas agora. em 2 programas, Luciana. Agora tem no Circuito Cultural 15%. E nós temos também no Conexão que Transforma. Ah, nos Conexões que Transformam, que CEO bacana. da HNT Centro. E que está com o programa aqui, Conexões que Transformam. Ah, todas sim, as a nossa querida terças-feiras. Sandra. Todas as terças, das 17 às 18 horas. Olha, então, olha, vocês querendo, nossos queridos convidados, pode pedir, esse aqui é do Centro, tá? Atende São Cristóvão? Atende São Cristóvão. Atende São Cristóvão. Atende Então, São... enquanto eles comem, porque não dá para falar de boca cheia, Vamos pedir uma música, é isso Então, aí. vamos. Voltamos, gente. Já nos deliciamos aqui com a HNT do Centro. Se vocês ficaram com água na boca, não esquece de pedir, tá? Se ainda não experimentou, não sabe o que está perdendo. Corra e faça seu pedido pelo iFood ou anota aí, tá bom, gente? Muito bom, Luciano. O que você achou? Maravilhoso. E você, Marcos, gostou? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? É crocante, molhadinho por dentro, né? Muito saboroso. Ainda vem com um molhinho especial, né? É muito bom. Vou gravar aqui o nome aí, ó. HNT. HNT Centro. O Centro. Maravilha, hein? Quando eu tiver... Minha mãe mora aqui na Resende, né? Minha mãe mora aqui na Resende. 73. Já pode indicar pra sua Então, mãe. olha aí, ó. Irmão, irmã. Você mora onde, Luciano? Eu moro no Grajaú. Ah, no Mas Grajaú. morei muitos anos aqui no centro. Quando vier visitar sua mãe, já sabe, né? Já sabe. E combina com muitas coisas, né? Muitas coisas. É a cara do Uma centro. resenha, Com a resenha. cervejinha, né? É, exatamente. Muito bom. Marcos estava falando sobre São Cristóvão, a questão Das leis, né? a questão do Eu bairro, né? Da arquitetura. Porque, como o Luciano falou sobre arquitetura, o Peu de São Cristóvão era uma lei que foi elaborada por 40 órgãos técnicos no ano de 2004. Isso tem 21 anos atrás. Urbanistas, sociólogos, arquitetos, né, arqueólogos, tá? Toda uma análise técnica aprovada na Câmara Municipal por 43 vereadores, unanimidade, e vigorando 21 anos, sem problema nenhum, garantindo a preservação do patrimônio histórico nacional, que é o Museu Nacional, o MAST, Museu Nacional, o MAST,
o Clube de Regata Vasco da Gama, São Cristóvão de Futebol e Regatas, a Feira de São Cristóvão é tombada, o entorno da feira, o arquiteto, que eu não lembro o nome dele, mas renomado, né? Então, 330 imóveis tombados. O que aconteceu esse mandato agora? Foi para a Câmara Municipal a revogação de 60 apelos. E o de São Cristóvão foi revogado parcialmente, por causa da legislação federal, do tombamento federal. Todos os apelos do Rio de Janeiro foram revogados, ou seja, extinto na íntegra, revogado extinto na íntegra. O de São Cristóvão foi parcial. Então, o que está acontecendo agora em São Cristóvão, nesse exato momento? Certo? Ele jogou para a Câmara para que se fosse votado no plano diretor, o PLC 44/2021, e depois virou 270/2024, no plano diretor. E, meu amigo, o cara pode fazer o que quiser lá, construção, gabarito de altura de 20, quantos andares quiser, alargamento de ruas. Marquinhos, antes de você continuar, vou só pedir para o nosso arquiteto Luciano explicar para o público o que é o plano diretor, né? Alguns ouvintes talvez não saibam, não tenham acompanhado na Câmara as discussões sobre o plano diretor. Você poderia falar um pouquinho? Posso sim. O plano diretor, ele é um instrumento legal, tá? O plano diretor ele é um instrumento legal de ocupação do território urbano, tá? É uma lei municipal que define como a cidade deve crescer, levando em conta os aspectos, vários deles. A infraestrutura, esgoto, água, elétrica, né? O meio ambiente, praças, paisagismo, qualidade de vida da população, transporte, equipamentos de lazer, tá? E o saneamento básico. Eu acho que para mim, e eu tenho uma bandeira, tá? Quando eu vou a CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quando eu converso, independente de bandeiras políticas, eu tenho as minhas mentalidades, vamos dizer. E uma delas, tá? Independente da política, eu acho que conversar sobre urbanismo, REURB, né, que também é um outro universo novo agora, tá? Que para quem não está entendendo, a REURB, ela é uma tentativa de criar instrumento legal para aquelas pessoas que estavam marginalizadas da sua propriedade sem título, tá? Então, um loteamento inteiro sem título. Então, seria as comunidades, ou Luciano? Não só. Por exemplo, você tem... a gente faz muito uso capião dentro da cidade do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Bom, eu vou só dar um parênteses, porque é um universo isso, tá? Porque, Luciana, essa foi a primeira vez que as comunidades foram incluídas, né, no plano diretor. Então, exatamente. Olha só, aí onde você tocou no ponto. A cidade... ela é viva, é um órgão vivo, vai mudando. A vida, ela vai mudando, o mundo vai mudando. Então, aí é onde eu queria chegar na questão do cultural, histórico, tá? O mundo, ele muda e nós temos que nos adaptar. Uma das questões que foi a primeira vez que no plano diretor, antes, há 30, 40 anos atrás, as favelas e as comunidades eram como territórios que os urbanistas ignoravam, os políticos ignoravam. Porque eu não queria resolver aquele problema do lixo, não tem que chegar lá, não tem que chegar a elétrica, o lixo tem que sair, tem que chegar o esgoto, o saneamento básico, transporte, água, as pessoas têm que trabalhar, tem que ter transporte, mobilidade, que a gente chama, né, urbana. É a questão do olhar social que o Marcos falou. Tudo, o meio ambiente, quando a gente chama, o urbanista, quando fala meio ambiente, não é só o verde. O meio ambiente é todo o ambiente. A rua, a sarjeta, a calçada tem que possibilitar a pessoas com mobilidade, dificuldade, mobilidade reduzida. O idoso, a criança, o cadeirante. Então, o ponto de ônibus, o transporte público, seja de metrô, integrado. Então, tudo isso... as escolas, hospitais, posto de saúde, né? A comunidade tem que ter um posto de saúde, né? Para você ter o primeiro socorro, equipamentos de lazer, uma pracinha com um campo, né? Porque isso gera a segurança. Então, tudo isso é pensado no urbanismo e muito mais no urbanismo. Então, o plano diretor, ele divide a cidade em zoneamentos, que a gente fala, macrozonas e zonas. E ali ele vai se pensar nos próximos 10 anos, porque esse plano ideal é que ele seja renovado de 10 em 10 anos. Acabamos de renovar um plano agora, tá? Então o mundo vem mudando na questão da sustentabilidade,
né? E da qualidade de vida e a sustentabilidade ligada aos problemas sociais, a qualidade social, né? Então as favelas e as comunidades foram incluídas Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então essa lei agora ela é histórica nesse sentido aí, tá? Aí você falou do REURB, que não seria só nas comunidades. Explica isso melhor para as vamos pessoas. lá. O REURB, ele é, como eu falei, também, assim como o plano diretor, tá? É um instrumento legal, tá? Então você tem um histórico que a lei de transcrição, antes até 1980, acho que 86, se não me engano, tá? Você tinha a transcrição, você não tinha matrícula RGI. Depois você vem a matrícula RGI, ou seja, existe explica para o público o RGI. Tá bom, vamos lá, porque cada é muita coisa. É muita informação, né? A gente estava no plano diretor, mas vamos dar um parênteses rapidinho no REURB e no RGI. No RGI, na legalização do seu imóvel. O que acontece? Você tem o seu terreno, que é o registro do seu imóvel. É como se fosse a identidade do imóvel. Ali você vai contar. Trata-se de um terreno. Aí vendeu-se o terreno para fulano, fulano comprou de fulano, ali vai contar o histórico. Aí ali qual é o mundo ideal? Você faz o contrato, um arquiteto, um urbanista, faz um projeto, dá entrada na prefeitura, legaliza de acordo com as leis urbanísticas, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, altura máxima, né? Para você não infringir as leis urbanísticas e não prejudicar o seu vizinho, nem a infra-urbana, a cidade. Tá? Então, a iluminação. Então, ali pensaram e fizeram as leis urbanísticas. Tanto para prédios, casas, enfim. Prédio comercial, residencial, industrial. E aí tanto é que, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? Antigamente, no centro, você tinha vários galpões com usos de indústria. E o antigo plano diretor e esse também, o centro mudou. Então ali é questão histórico, paisagístico, e não pode ter resíduos que vai causar impacto no meio ambiente urbano ali do centro, para preservar o centro. Então hoje não pode indústria mais. Olha só, isso é questão de 20 anos que mudou. Então a cidade ela é um órgão vivo, vai mudando, vai não mudando. Pode indústria onde? No centro que você diz? Aquela parte ali da Gamboa, toda aquela sim. parte antiga. Porque veio todo o desenho do Porto Maravilha foi feito para incentivar aquela área degradada, era uma área falta de segurança, e a gente ainda está, porque isso foi feito em várias cidades do mundo, as áreas portuárias, e isso também porque o mundo mudou. Antigamente chegava o navio com as embarcações e ia para se comercializar. Hoje em dia você tem as rodovias, vem de caminhão. Então, ainda tem o porto, né? Mas não tanto como antigamente. Então, o mundo vai mudando. Então, essas áreas ficam galpões degradados, né? Então, a Argentina fez isso e deu certo. A Europa, quando eu saí de Portugal, a ECO, acho que a ECO 92, foi lá em Lisboa. Então, toda essa mudança, olha, 92, eu tô falando. E a gente está aqui numa luta para implementar isso. Hoje a gente já tem 2 museus no Porto Maravilha. Nós já temos o aquário, né? A roda gigante. Nós já temos a Cury com vários empreendimentos. Nós já temos o edifício à noite que está sendo revitalizado pela Opportunity. E outros, a lei do retrofit, tudo isso são como um quebra-cabeça. A lei do retrofit é o quê? Você tem um prédio que está invadido, então, ou vazio, degradado, porque ele não tem utilização. A utilização dele era um hotel. Hoje em dia o hotel não cabe mais. Aí o que você faz? Você transforma em estúdios e vende para quem compra, o turista que está chegando ali. E aí a ideia é tira o carro do centro, não precisa. Você cria um VLT, você cria mobilidade, você cria polos gastronômicos, então é uma tentativa. A gente está buscando implantar um plano que tem alguns pontos de sucesso, ainda tem muita coisa para melhorar. Bom, aí voltando... alguns pontos do plano diretor eu não concordo muito. Realmente, o Maravilha é uma maravilha, né? Mas por que quando criou-se esse projeto, não estudou exatamente aonde colocar os moradores de rua? Por que mandou tudo para cá? Por que tem essa aglomeração? Porque nós estamos vivendo aqui aquele filme do zumbi. A sensação de quem mora desse lado aqui do centro... A parte residencial. A gente está vivendo naquele filme. Você lembra aquele clipe, trailer do Michael Jackson? É exatamente isso. E aí a pergunta por que transformar um canto
que era morto, que não tinha nada, e por que antes não cuidou daqui que já tinham moradores? A intenção seria desvalorizar os imóveis daqui como tem acontecido? Como é que você vê isso? Só para uma pergunta, complementar a sua pergunta, e também é uma resposta. Porque isso que você está falando, uma análise técnica, É uma maravilha. teoricamente, na teoria, é maravilhoso. Quem é leigo, como eu sou leigo nessa área dos dados e das análises técnicas, é maravilhoso. Mas na prática, como ela está perguntando aqui, eu posso responder porque eu participei não como convidado, que o movimento comunitário não foi convidado para participar das audiências públicas. Nós fomos lá, entramos na audiência pública, sem ser convidados. Não, mas Marcos, E mas, participamos, assim, agora. é interessante porque eu sou moradora. E o Eu detalhe, estou te perguntando, Luciano, para complementar. como moradora. Para complementar, como ela perguntou, eu vou dizer o seguinte, e mais absurdo de tudo é que os órgãos técnicos não participaram da elaboração do PLC 270 de 2024, inclusive o IFAM. Então, mas Marcos, IFAM não eu participou. só queria me atentar E, aqui. e uma das nossas representações no Ministério Público é essa. Meu amigo, eu só queria me atentar aqui a Os órgãos técnicos não participaram. Não, meu amigo, eu só queria me atentar aqui a um lance. Os moradores de rua. É só isso, porque para deixar a maravilha uma maravilha, expulsaram eles de lá, mas não botaram eles em algum lugar, jogaram eles aqui. Assistência social. É só isso que eu queria É a entender. assistência social. que Aonde foi exatamente, Luciano? Eu não estou te botando uma saia justa não, apesar de ser. Aonde estava escrito esse projeto que cuida dos moradores de rua? Porque quem mora do lado de cá está com o seu apartamento que comprou a 400 mil valendo 280. Nós saímos na rua, nós temos dejetos humanos Na porta de na casa. porta de casa. Nós Falta de temos, segurança. se você quiser assistir hoje um filme de sexo, basta você ir ali na Praça da Cruz Vermelha ou ali onde está começando agora a Cracolândia, na Washington Luiz. Washington Luiz, que você vê Ou Bom Corvo Filho. cena pornôs assim. E eu te pergunto, aqui nós pagamos IPTU, lá começou a pagar agora, por que esse descaso com a gente aqui? Eu vou te dar... Porque é uma maravilha, lá é o inferno aqui. Lá também está o inferno. O que acontece? A resposta técnica eu dei, agora eu vou dar a opinião do cidadão Luciano. Porque isso não... O técnico, ele pensa nas questões técnicas, mas ele não entra na questão política, tá? Apesar de que uma coisa depende de estar correlacionada à outra. Tá? Então, quando eu penso... É mais ou menos assim, a gente fala assim, ó, vamos do micro e vamos para o macro, tá? Eu sou arquiteto, eu faço um lindo projeto, como o Oscar Niemeyer fazia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu achava um absurdo. Mas cadê o banheiro? Alguém vai ter que fazer xixi, cocô. Alguém ali, a velhinha passa ali, distrai, não tem corrimão. Aí ele dizia, eu não faço arquitetura, eu faço escultura. Mas ele é o mestre, Oscar Niemeyer, com prêmios mundiais. Então ele pode falar assim. Mas é uma contradição. Se eu vou construir um espaço que ele tem que atender, ele tem que ser bonito, belo, funcional e tem que ter segurança. É porque o Oscar Niemeyer vem de uma época que isso não era cobrado. Isso não era cobrado. Até era, Hoje mas é existem cobrado. coisas que quando você chega num patamar... Então, nesse caso aqui, agora indo mais objetivamente a você, eu acho, na minha opinião, cidadão como técnico e cidadão, porque a gente é uma coisa só. Eu acho que a gente está numa situação de um país, se você pega o Brasil, ele é um país novo, 250 anos. Nós somos novinhos, em comparação com uma Europa de 1000 anos, que já passou guerra, fome. Nós estamos em formação de uma sociedade, a minha opinião. Eu já morei na Europa. Tá? 5 anos em Portugal, eu andava dentro da sede Braga, eu chegava para ir estudar, morei em Braga, Lisboa, Sassoeiros, entre Carcavelos e Oeiras, andava parede, Oeiras. Então, assim, eu estudei lá, eu sei. A gente está falando de Portugal, que Portugal é o... A minha avó dizia que é o cocô do cavalo do bandido da Europa. É a roça da Europa. É isso aí. Vamos ser bem sinceros. E consegue ser melhor que o Brasil. Tudo bem que... Em alguns aspectos. Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, sem contar com as favelas. A grande realidade, ou as comunidades, ou as regiões periféricas, seja lá como vocês prefiram nomear. Mas, sem contar com isso. Mas a pergunta é, você mora em que bairro? Então, eu moro no Grajaú. Cara, a pergunta não tem política social. Grajaú também não está fácil. Grajaú não tem política social. Já foi. E aí eu te falo, cadê?
Não tem política. Nós não temos, então, com Política. todo respeito ao prefeito, ao subprefeito, nós não temos hoje. E eu vou te dizer mais, eu não estou puxando sardinha pro Vitor Hugo, não, tá? Mas se não fosse esse cara aqui, fazer poda de árvore, pegar as demandas que Isis Viana leva para ele, e nós temos um grupo aqui, que é o grupo do Fala Que Eu Te Escuto, nós não tínhamos nada. Quando conheci Vitor não atuava no centro. E nenhum desses candidatos que batiam aqui no carnaval, davam dinheirinho para esses blocos pedirem voto para eles, trabalhavam no centro, não. E aí eu falei, Vitor, olha pelo centro. Eu te levo para o centro. E assim foi feito. E ele colocou carro de som nos blocos que tinham apoiado outros vereadores, não ele. E ele fez o carnaval acontecer. Aconteceu o carnaval do centro e ele está aqui cumprindo a palavra dele e recebendo as demandas. Só que ele é um só. E o que é receber as demandas? Vereador não faz obra, vereador não poda árvore, vereador não desentope esgoto. Vereador recebe essas demandas, cobra, Que seja faz um feito. ofício para os departamentos onde cobra. Isso é o trabalho do vereador. E fiscalizar a prefeitura, se está sendo feito ou não, se vai votar a favor ou não. As pessoas confundem. Agora, Luciano, isso que foi feito, a maravilha é uma maravilha. A roda gigante é linda, tudo está maravilhoso. Mas aqui, onde nós moramos, onde nós pagamos o IPTU, onde nós pagamos nossos impostos, está uma porcaria. Nós andamos com medo, a sensação é que eu estou naquele filme, naquele vídeo, naquele clipe. Quem quiser, por favor, entre lá, jogue Michael Jackson Thriller, que eu estou vivendo isso. É muito difícil. E assim, é complicado você não ver uma atitude e ainda tem os malucos que dizem que nós estamos sendo... Qual é o nome que se dá? Não, tem um nome que se dá quando você está reclamando do morador de rua. Porque é tanto nome. Aporofobia, né? Hã? Fala que é aporofobia. Aporofobia. Ninguém tem aporofobia. Nós temos realmente desespero, medo, porque nós estamos falando de pessoas com fome, pessoas que estão na rua dias também, e dias, né, umas com até abstinência porque não teve dinheiro para comprar a droga, a pedra do crack. Nós estamos falando do temor às nossas vidas, nós estamos falando da arma branca. É isso aí. Então não é a Aporofobia. não é. É a realidade. É a realidade da vida de quem passa, de quem vive. Então, se vocês que estão aí fizeram esses projetos maravilhosos para o Maravilha, tragam o Maravilha para antes, que aqui era uma maravilha e agora virou um inferno. Essa é a minha colocação no Fala Que Eu Te Escuto. Você já teve o Fala Que Eu Te Escuto? Não, vamos pro Fala. Vamos colocar o Fala Que Eu Te Escuto? 7h41 já. Vambora? Já tá aqui esse? Já tá aí, o Fala Que Eu Te Escuto. São 2 áudios. Ok. Mas é isso, Luciano. Eu fiz essa colocação aqui porque realmente a gente tem sofrido muito. E você vai escutar agora no Fala Que Eu Te Escuto. É isso que você mandou hoje, né, Isa? Bora. Meu nome é Zuleide Jesus Oliveira, moro na Tenente Porto Solo, 18.302. Eu preciso de uma polo em frente, esse prédio onde eu moro, para tirar essas árvores, que eu não aguento mais de tanto mosquito no meu quarto. Eu tenho 2 cânceres, um de mama e um do reto. Eles me mostram até na minha perna, no meu dedo, por favor. Venha tirar essas árvores. As árvores. Ela tá solicitando uma poda. Ela é de que local? A Zuleide, ela é da rua Tenente Pozzolo, né? Uhum. Ela mora no número 18. E aí ela fala no áudio, acho que acabou ficando um pouquinho Mas baixo. não tem problema não, que na edição o Gabriel mexe, todos vão poder escutar muito bem. É rádio, depois vira podcast, é 3 em 1. E quem tiver agora, acesse o www.radiotropicalwebbrasil.com.br, que vai assistir ao vivo. Nós estamos passando agora ao vivo no site, tá? Que é a TV Full HD, que também pega em qualquer Smart TV, tá bom? Pode continuar. Então, aí a Zuleide, ela relata, né, que ela tá com problema de saúde, com câncer, e ainda é atormentada
com picadas de mosquito por conta da falta de poda de árvore. E Então, morcego também, né? Tem e muita morcego morcego. também, que faz as necessidades tipo, da janela, às vezes até dentro de casa, né? Enfim. E aí ela pede a poda de árvore ali em frente ao número 18 para ela ter mais tranquilidade, que ela já está com muito problema relacionado à saúde, né? Ela está fazendo tratamento para 2 cânceres, então é E esse esse pedido. primeiro áudio aqui é de quem? Esse primeiro pode colocar. Pode? Nós temos ali no cruzamento na esquina da Avenida Nilo Peçanha, número 11, com a Debré, número 80. Essa banca de jornal ela fechou durante a pandemia e é uma banca de jornal pequena e já está em um estado avançado de decomposição, né? Está bem enferrujada, está bem ruim. E ela não abre mais desde 2020. Ela já foi várias coisas, loja de CD, local de venda de quentinha, tudo menos venda de jornal. E hoje ela virou um banheiro público ali na esquina, né? Os moradores de rua acabam usando ali para fazer as suas necessidades e acabam urinando também. E de frente tem um restaurante. E todo dia de manhã, principalmente segunda-feira, a gente acaba tendo que perder ali um bom tempo para poder limpar toda essa sujeira, né? Mas fica aquele cheiro horrível durante um período ainda na parte da manhã. Então isso afasta um pouco os clientes, né? Porque ninguém quer fazer sua refeição com esse tipo de odor, né? E a gente não tem muito o que fazer. Então já foram abertos diversos protocolos para que a prefeitura fizesse alguma coisa ali, retirasse a banca, né? Porque a gente sabe que a pessoa que era dona da banca, ela faleceu e eu acredito que ela não tenha passado essa concessão para ninguém. E a gente fica à mercê do poder público. Já foi aberto vários protocolos no 746, que não funciona muito bem, né? E eu pessoalmente já fui lá na subprefeitura, protocolei um ofício lá com o nosso subprefeito, mas nenhuma resposta, nenhuma satisfação. Então a gente fica à mercê aí do poder público em relação a esse problema que não tem solução por enquanto, né? E uma das soluções, né, uma das tentativas que a gente pensou foi realmente ver se alguém tem algum contato lá na subprefeitura para poder resolver isso pra gente. E eu te agradeço aí, muito obrigado pelo retorno, tá bom? Meu nome é Felipe Pacheco, sou síndico lá do edifício do Jockey Clube Brasileiro e estou à sua disposição caso precise de mais alguma informação. Um grande abraço. Bom, o Felipe... Você fala, grava, tá vendo? Contando o tempo. Tô vendo. É assim. Falhas técnicas. Posso falar uma coisinha? Só um minutinho, Luciano, deixa eu só explicar aqui a situação aqui do Felipe Pacheco. Ele tá com um problema, né, com essa banca de jornal que está abandonada e a população em situação de rua tá fazendo as suas necessidades ali. E fica de frente para um restaurante. E aí, além deles levarem um tempo para estar jogando água, limpando, até que, né, deveria ser feita pela Conlurb, inclusive, eles estão perdendo clientela, né? E os negócios, já estamos no centro, muitos comércios, né, que estão sendo que fecharam e outros que estão falindo, fechando pela falta de pessoas na região. Isso é até um ponto contraditório, Luciano, naquilo que eu falei do plano diretor de reduzir o número de carros aqui, porque aí reduz o número de carros aqui também dificulta um pouco para as pessoas. Tem o VLT, mas nada é mais cômodo do que você ir para um local com seu veículo, ainda mais quando você vai fazer compras, né? Ou quando você vai precisa da passagem para veículo, né, para poder receber mercadorias, enfim, de motivos diversos, né? Então ele pede auxílio nessa questão. Até pouco tempo tinha um decreto falando sobre a remoção dessas bancas abandonadas, inclusive até na Henrique Valadares, uma foi retirada, foi notificada ali, foi colocada a notificação na banca e depois de um tempo foi removida, mas ele está tendo essa dificuldade aí, como está prejudicando muito os negócios ali do restaurante, já diante dessa crise que o centro já vem enfrentando, ele está assim,
desesperado para que seja sanado o problema. Ele enviou vídeo, né? Vídeo não, desculpa, gente. Ele enviou foto mostrando a situação da banca, realmente está enferrujada, está com uma aparência bem degradada. Só de olhar a imagem, que depois vocês vão ver no YouTube, ver que a situação está bem alarmante, e mandou toda a relação dos protocolos do 1746 que ele fez. Não sei se tem como colocar no web, tem no YouTube, ele mandou os protocolos também. Não sei se vai aparecer. Não, protocolo é a imagem. Tem como colocar no YouTube? Agora não, mas depois eu coloco. No YouTube sim. Não, no YouTube tem como tem, colocar, né? tem. Então aí depois no YouTube, quem for rever, de repente, pode ver que, assim, ele inúmeras vezes, e ele inclusive foi até a subprefeitura e não conseguiu uma resposta. E diante disso ele mandou um áudio pedindo socorro pra gente. Mas pode falar, Luciano, que você... Eu falo assim, eu como arquiteto, a gente faz legalização de imóveis, então a gente lida muito com o poder público, com os órgãos de legislação. A gente vê uma coisa que é um pedido de clamor, vocês que estão aqui com a voz do povo, junto ao poder público, para a mudança de mentalidade do funcionário público. Eu não quero generalizar, tá? Mas o funcionário público, o colega que recebe lá dentro esse tipo de denúncia, ele tem que entender que eles trabalham para a sociedade. A gente tá... Então, assim, quando eu vou fazer uma legalização em uma secretaria, é um exemplo, tá? No IFAM, na SMU, a gente que é arquiteto, tá? Às vezes a gente é tratado como se a gente fosse... Então, assim, eu acho que quem é agente público, trabalha, é servidor público, está servindo. Então, eu acho inadmissível. Eu vou contar um exemplo. A minha tia, ela morreu em Lisboa, Luciana, e em menos de 2 horas eu estava em Braga. E a gente era estrangeiro, chegou lá. Então, esse tipo de coisa independe do tamanho do país. Eu acho que é a atitude. Primeiro, é a gestão, a ferramenta que está ali. Tem que ter uma ferramenta para receber a denúncia. Tem que ter alguém cobrando quem está recebendo. O chefe dessa equipe do 1746 tem que ter um chefe. Esse chefe, ele tem que ser agora, chegar esse áudio. Você sabe por que não acontece isso? Porque aqui os cargos são vendidos. Meu amor, vota em mim, voto, vou te dar um emprego. Vota em mim, vota. Então, quando você recebe esse emprego e senta lá, tô nem aí. Porque a própria cabeça do cidadão é essa. Ali não funciona assim. Lá, a minha filha estrangeira está estudando, a mãe dela está aqui, ela é menor. Mas ela está sobre um projeto, né? Mas toda hora eu recebo a menina, eu esqueci o nome agora do órgão, que é como se fosse uma tutora, Tutora? Tutora legal. Como é que você Coordenadora? Não. Conselho tutelar. Conselho tutelar. Conselho tutelar. É um conselho tutelar, só que com outro nome lá. Então toda hora. Quando a Maria Luísa falta, Maria Luísa faltou, mãe? Ou sim, faltou, ela tá assim. Então, ela deu entrada no médico, porque ela está doente, mas não entrou no médico. Aí Maria Luísa liga porque ela tem um disque médico, liga para o disque médico, pede pelo menos porque às vezes é um resfriado, ou é uma rinite que ela tem, que automaticamente aqui a gente tratava em casa, lá não. Ela tem que ligar, então você sabe que aquela pessoa ali está trabalhando. E se ela não trabalhar, ela vai ser cobrada, e é sob a evolução dela, como é que fala? A capacidade de você, a produtividade dela é medida. O funcionário público aqui não tem isso. Igual então eu acho que isso aqui é um pedido de clamor. Mas aí seriam os comissionados, né? Porque os concursados têm avaliação de desempenho. A gente tem que mudar. A pressão tem que vir. Tudo se dá um jeitinho. Acho que vai de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Tenho colegas porque tem pessoas que trabalham, tá? Que são. Eu tenho colegas, eu me formei colegas na SMU, eu tenho funcionários, eu sei. Por isso que eu falei, eu não quero generalizar. Mas o que eu estou pedindo um clamor aqui, porque é uma voz pública. E tem que daqui para os próximos 10 anos, 20 anos, criar instrumentos
de gestão pública, porque a gestão ela é tanto para o privado e público. O que é uma gestão? Gerenciamento. Um aplicativo, alguém cobra, olha, esse tipo de coisa, de básico, entendeu? Porque é um cidadão que já está mandando 3 vezes. Eu acho assim, ó, segunda denúncia com provas, com foto, chegou lá 2 dias, 3 dias, depois de 5 dias, o sistema que vai ficar vermelho ali, pá. Eu quero, o meu chefe vai olhar, eu tenho que resolver, fulano, me ajuda aqui, porque senão eu tenho, sei lá, eu vou ter aí 5 dessas situações que acontecem com ele, aí ele vai perder algum benefício, ou seja, alguma coisa de gestão, para fazer com que a produtividade do funcionário atenda a população, sirva a população. Até adequar, de repente, o sistema, né? Eu acho, adequar o sistema. A gente fala tanto de inteligência artificial, de repente, ser usada nisso, né? Hoje, o mundo, o que está faltando no mundo não são mais ferramentas, é a vontade, inclusive na gestão pública. A Luciana falou sobre a questão da assistência social, que está sendo empurrada aqui para o centro. Toda vez que eu passo aqui no Largo da Cruz Vermelha, eu vejo mais de 200 moradores de rua, certo? E ali, quem entende da área da psiquiatria, né, questão de albergue, essas questões todas, vê que essa área está completamente abandonada no Rio de Janeiro. É uma questão da assistência social. Agora a pergunta é o seguinte, a outorga onerosa, que foi aprovado no Plano Diretor do Rio de Janeiro, a revelia, a PLC 270/2024. PLC não quer dizer que é lei, não. É um projeto de lei, ainda está sub judice. Nós conseguimos impetrar uma ação civil pública no MPF para que os órgãos técnicos sejam consultados, como o IFAM. O IFAM não foi consultado. A questão do tombamento no nosso bairro, centro de São Cristóvão, Benfica, tem vários imóveis tombados. O que acontece? O IFAM não foi consultado, ainda não deu nenhum parecer. Ou seja, essa lei ela pode ser revogada, certo? Ela pode ser reavaliada, o que a gente quer. Como o senhor aqui é um técnico, urbanista, o CAL, por exemplo, o CAL, o IAB, eles estavam lá denunciando esse projeto de lei complementar. Nossa, muitos assuntos, então, né, gente? A gente agora já está no final. Mas olha só, peço aqui a vocês um assunto super interessante, muito valioso. Então eu peço a vocês que voltem com o Vitor aqui, porque realmente é muito bom. E aí a gente pode até pautar melhor, realmente podemos pautar mais, segmentado mesmo os assuntos, para que possa ser discutido com autoridade aqui presente e que a gente possa ter mais substância, vamos trazer mais substância para que o assunto fique mais completo. Sim, porque claro. Aí o Vitor consegue também dar o seu parecer, o parecer do que está acontecendo na Câmara de Vereadores. E a gente vê que é um efeito dominó. Se começa errado de cima, fica tudo errado. E quem sofre é a população. Tá? Eu aqui quero agradecer muito a você, Luciano, a você, Marcos. A Isis, eu não tenho nem palavras para agradecer como ela tem conduzido o programa. Coloquei a professora no fogo e ela está se mostrando uma excelente professora e uma excelente apresentadora. Daqui a pouco, mais um ano, já é uma radialista. E uma ótima jornalista também, porque ela vai investigar, ela vai trazer. Hoje eu não fiz a pauta, eu botei ela no fogo e ela conduziu a pauta muito bem conduzida. Então, entende minha correria, eu peço desculpas, porque normalmente eu mando uma pauta, né, Isis? E ela está ali no fogo. Mas é que realmente tem sido dias corridos, mas é muito importante o programa, é muito importante essa voz, essa proximidade da autoridade para com o seu eleitor. E aqui a gente não traz só o problema, não. Quando resolve, a gente também traz a alegria da população por ter resolvido. Luciano, obrigada. Isis, vamos encerrar, porque já são 7h59. Então, vamos fazer as considerações finais, ô Luciano? Vamos. Olha, eu quero agradecer imensamente. É tão bom. Eu me sinto honrado, tá, de vir nesses lugares onde a gente pode conversar, colocar para o bem da sociedade, da população, né? E isso, eu fico feliz de poder estar aqui, conversar, né? E
contribuir com a sociedade. Eu sempre tive isso no meu coração, né? Onde eu puder contribuir com a minha experiência, opinião, porque a gente diverge, tá? Inclusive nós, Claro. arquitetos, dentro do CAL, divergimos, no CREA, IBAP, a opinião, controvérsia, ela tem também a sua construção, né, de um futuro. Eu acho que todos nós queremos um Brasil melhor, uma sociedade melhor, uma cidade melhor para os nossos filhos, com mais segurança, mais saúde, mais educação, menos diferença social, mais justiça social, igualdade, né? Ainda mais a gente que veio de baixo, né? A gente sabe, a gente conhece que, como arquiteto, eu falar, é inconcebível, como eu falo com meus colegas, conversar sobre urbanismo sem falar Belfor Roxo, Duque de Caxias, a Baixada não tem saneamento básico, é inconcebível, você pode criar artes que for, aí eu jogo pedra em cima de mim, jogam pedra. Porque você adianta melhorar vamos falar grotescamente, o barraco da pessoa que está na favela, com a iluminação e saúde, se o esgoto não chega lá, o saneamento básico, o lixeiro não consegue ir, ela não tem um posto para ser atendido de saúde, porque não tem segurança, porque a segurança... Então a gente tem situações que são um cancro da nossa sociedade. Nós não podemos botar debaixo do tapete, nós não podemos desistir, e existe solução. Existe, porque o mundo saiu de uma peste negra da Idade Média. Então eu creio que isso é uma bandeira para a vida. Eu sei, para as minhas filhas, um Brasil melhor. Eu já morei fora e acredito que o Brasil pode melhorar. O Brasil é maravilhoso. Nós somos riquíssimos. Eu fui agora com a minha família, levei minhas 2 filhas, minha esposa, estávamos em Milão, Roma, mas não é como aqui, você senta e você pede um bife e vem um rosbife. Aqui você come na lapa, uma lapa de carne, feijão, arroz, batata. Os caras ficam malucos. Como só isso? Porque eles trabalham em dólar. Aqui a comida, mesmo a gente, que é caro, mas a gente come bem, a gente é farto. Água, a gente abre a torneira e a água corre. Lá você... contado, é energia, porque não tem. A gente aqui tem hidrelétrica, solar, tem... Mas talvez seja por isso que o povo seja assim. Pois porque eles não sabem o que é a falta. Exato. O dia que soubessem eu contar os cêntimos, ou os centavos, como eles contam. Fala, Marcos! Exatamente, só resumiu a minha fala sobre a questão da cidadania. Exato. Existe muita facilidade no nosso país, nossas áreas de atuação. Tem torneira na bica, tem luz na tomada, tem ônibus na porta, tem trem, metrô. Hoje o morador da periferia ou da... Como é que é? Periferia, comunidade, ou favela, tem mais coisas que a gente aqui, né? Porque tem ar-condicionado, tem tudo. Mas suas considerações finais, porque já estouramos o horário. Queria agradecer, Isis, mais uma vez por essa oportunidade. Venho falar em nome de 240 mil moradores na área da 7ª RA, e questão que afetará 6 milhões de habitantes no município do Rio de Janeiro. Essa questão do plano diretor, que é o direito de moradia, trabalho e renda, que está garantido na Constituição Federal de 88, no artigos 5º e 6º, e lamentavelmente não entendemos o porquê que não... Mas qual é a mensagem que você deixa para a população? Não está sendo respeitado nesse plano diretor, desde que os órgãos técnicos não participaram do texto. Certo? Deixa uma mensagem para os ouvintes, Marcos, que o nosso tempo já esgotou. Dizer que a esperança que nós temos para que aconteça o nosso direito seja respeitado, o vereador Vitor Hugo certamente vai se sensibilizar e vai estar mais sensível nessa questão, é que existe uma ação civil pública que nós impetramos, da Associação de Moradores, no MPF, contra o PLC, para que seja normatizado esse PLC. Já saiu. Saiu não. Para que seja normatizado o PLC de 2024, com a inclusão dos órgãos técnicos. A Rádio Tropical, o Web Brasil. Inclusive o IFAM, que até agora não se pronunciou. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Luciano, pela presença, pelo esse bate-papo que contribuiu muito com todos. Espero que vocês voltem aqui quando o Vitor Hugo retornar do recesso tão merecido dele, tá bom? Boa noite a todos. Se você tiver alguma demanda, fala que eu te escuto.
Meu telefone é 99740-2271. Pode mandar em áudio ou vídeo. Lembrando que, como é rádio, embora seja também web TV, é necessário que o vídeo seja gravado com narração, tá? Com o endereço do local certinho, para que a gente possa estar fazendo a verificação do problema e estar buscando ajudar vocês. Um grande abraço, gente!